Eric Clapton e George Harrison não eram apenas ícones da música, mas também compartilharam uma amizade que desafiou os limites da lealdade, alimentada por rivalidade, respeito e um triângulo amoroso com Pat Boyd, que quase destruiu essa conexão. Essa relação complexa, marcada por colaboração e tensão, deu origem a algumas das músicas mais célebres do rock. Agora, Eric Clapton deixou os fãs sem palavras ao revelar detalhes surpreendentes sobre a sua ligação com Harrison, jogando nova luz sobre a intensidade da sua amizade. George Harrison, o mais novo dos Beatles, sempre se sentiu deslocado no grupo. Ele era um símbolo da era do rock clássico, vivendo no estilo despreocupado e sem as comodidades modernas da década de 60 e 70. Dois músicos de destaque nessa época não só deixaram um legado musical impressionante, mas também compartilharam uma amizade que ia muito além do trabalho. E agora nós vamos refletir sobre o incrível laço que eles compartilharam. Antes de explorar essa revelação, vamos estudar a fascinante história que uniu essas lendas do rock. Uma narrativa que atravessa a devoção pela música, as batalhas pessoais e um amor que transformou canções em declarações atemporais. Então se prepare para descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores dessa aliança histórica. A amizade de Eric Clapton com George Harrison começou nos anos 60 e se desenvolveu em um dos laços mais icônicos da história do rock. Eric cruzou o caminho dos Beatles pela primeira vez em dezembro de 1964, quando os Yardbirds, a banda de Clapton, na época, abriram o show do Fab Four durante um espetáculo de Natal. Essa conexão apresentou Clapton a Harrison, e os dois músicos logo se deram bem, formando um relacionamento pessoal e profissional profundo que duraria décadas. O envolvimento de Eric Clapton com os Beatles não parou por aí, não. Ele se tornou intimamente ligado ao grupo, colaborando com a banda como um todo e individualmente com cada membro em seus projetos solos. Ele tocou a famosa guitarra solo na canção de Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Vamos curtir um trecho dessa música. While my guitar gently weeps. A sua proximidade com o grupo era tão significativa que John Lennon chegou a considerá-lo como um possível substituto para Harrison, quando este deixou a banda brevemente. Ainda assim, foi a sua amizade com Harrison que perdurou. Com o tempo, o vínculo entre os dois se aprofundou além da música. Eles se tornaram melhores amigos, compartilhando não apenas a paixão pela guitarra, mas também uma compreensão mútua da vida no caótico mundo do estrelato do rock. Essa amizade tomou um rumo surpreendente quando eles acabaram compartilhando uma conexão ainda mais pessoal. Pat Boyd. Boyd, que se casou com Harrison em 1966, durante o auge da Beatlemania. Bem, na verdade, eu tentei. Eu pedi Pat em namoro enquanto estávamos filmando, o que se tornou uma fonte de inspiração para algumas das canções de amor mais famosas da história do rock. Harrison escreveu Something About Her, uma faixa considerada uma das maiores canções de amor dos Beatles. No entanto, o casamento deles começou a desmoronar devido às infidelidades de Harrison e aos crescentes sentimentos de insegurança de Boyd. E foi nesse período que Clapton, que havia desenvolvido um afeto grande por Boyd, apaixonou-se perdidamente pela esposa do seu melhor amigo, gente. Eita nós! Bom, o seu amor não correspondido por ela o levou a compor uma das mais lindas canções que ele já escreveu. Laila, uma expressão apaixonada dos seus sentimentos. Vamos relembrar esse sucesso. Mais tarde, ele também escreveu Wonderful Tonight. Essa canção também é muito linda. Vamos recordar. Beleza, vamos agora falar um pouco mais sobre esse triângulo amoroso totalmente tóxico, né? E que acabou destruindo aí uma amizade que já durava bastante tempo. Vamos lá. Em Wonderful Tonight, Pat relata a sua vida como musa de dois dos músicos mais lendários do rock. Mas o que começa como um conto de fadas rapidamente se transforma em uma história de advertência.
Pat compartilha momentos de alegria, mas com o passar dos anos, revela insights chocantes sobre o lado mais sombrio do estilo de vida do rock and roll nos anos 60 e 70. Em um ponto, ela descreve estar sentada em sua cama, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo-se completamente e totalmente tola após um momento traumático com Eric Clapton. Embora algumas histórias sejam perturbadoras, Pat também reflete sobre as lições que aprendeu e como lutou para superar os seus tempos mais sombrios. Quando ela finalmente quebrou o silêncio de 40 anos, muitos ficaram surpresos com os detalhes dolorosos da sua vida com George Harrison e com Eric Clapton. Por trás da música e do talento lendário, a vida de Pat revela que fama, excesso e criatividade às vezes podem levar a comportamentos prejudiciais. O casamento de Pat com George Harrison em janeiro de 1966 começou de forma linda. Eita, como sempre é, né? No início é tudo bom demais. George era atencioso, frequentemente ligando, escrevendo para ela enquanto estava em turnê. Eles aproveitavam férias emocionantes, festas exclusivas juntos. E Pat adorava sua vida como jovem modelo casada com um Beatle na efervescente Londres. No entanto, ela também notava que outras mulheres estavam sempre presentes em suas vidas. As coisas mudaram drasticamente após a viagem de 1968 à Índia, quando George ficou obcecado com a meditação e com a figura espiritual de Krishna. Ele disse à esposa, para o seu choque, que queria viver como Krishna, cercado por jovens concubinas, sem nenhuma mulher fora dos seus limites. Aí não, né, companheiro? Bem, à medida que George se aprofundava em suas práticas espirituais, tornou-se distante e irritado, cantando constantemente e se afastando de Pat. Ele frequentemente a ignorava, deixando a esposa se sentindo isolada, deprimida. No dia de Ano Novo de 1969, após celebrarem na noite anterior, Pat e George voltaram para casa e encontraram a namorada de Eric Clapton, uma mulher francesa que conheciam, hospedada em sua casa. Depois que Clapton a expulsou, a mulher se aproximou de George, o que levou Pat a confrontá-lo. Quando ela expressou as suas preocupações, George a dispensou, acusando-a de ser paranoica. Devastada, Pat foi ficar com os amigos. 6 dias depois, George ligou para dizer que a mulher havia ido embora e Pat voltou para casa. Mas essa traição a deixou se sentindo miserável, sem amor. Cá entre nós, né? Não era nem para ter voltado, é ou não é, gente? Pat conta como Jane Asher, namorada de longa data de Paul McCartney, voltou para casa inesperadamente de Nova York e encontrou Paul com outra mulher. Ao contrário de Boyd, Asher agiu imediatamente, trazendo a sua mãe e mudando todos os seus pertences, deixando Paul para trás. O comportamento de George tomou um rumo estranho quando ele começou a usar sândalo para atrair mulheres, algo que ele nunca tinha feito antes. Ele começou a ficar até tarde no escritório da Apple, onde mulheres bonitas sempre estavam por perto, às vezes nem voltando para casa. Sempre que Pat o questionava sobre isso, ele negava qualquer coisa errada, acusando a esposa de ser irracional, desconfiada e desagradável. Isso deixava Pat se sentindo impotente e cada vez mais excluída da vida do marido. Para se manter ocupada, ela começou a fazer mais trabalhos de modelo e até se matriculou em aulas de arte com uma amiga. Um de seus momentos mais orgulhosos foi conseguir uma matéria de 5 páginas na Vogue italiana com Twink. Ela também começou a fotografar com uma câmera que George lhe deu no Natal e abriu um pequeno negócio de antiguidades com a sua irmã Jenny, que era casada com Mick Fleetwood. Elas montaram uma barraca na Kingswood, focando em itens de arte, e batizaram de Juniper, em homenagem à música Jennifer Juniper, de Donovan, que ele escreveu para Jenny durante a viagem à Índia. Nesse período, outro músico começou a visitar a sua casa com mais frequência. Era ele, Eric Clapton, amigo de George. Pat achava Eric cativante no palco, mas, pessoalmente, ele era tímido e reservado. Eric estava namorando a modelo francesa Charlotte na época, que mais tarde se tornaria namorada de Jim Page e mãe do primeiro filho dele.
Pat, sentindo-se negligenciada por George, não pôde deixar de notar a atenção de Eric. É aquela velha história, né, gente? Quem não dá assistência, abre espaço para concorrência. Eric sempre elogiava a culinária de Pat, tentava se sentar ao lado dela e olhava de maneiras que George não fazia mais. Pat, claro, se sentia lisonjeada pelo interesse de Eric, gostando da atenção que não estava recebendo do marido. Eric eventualmente começou a namorar a irmã mais nova de Pat, Paula, que se mudou para morar com ele. No entanto, era claro que os sentimentos de Eric por Pat não haviam mudado. Um dia, depois que George e Pat se mudaram para Freeman Park, ela recebeu uma carta urgente endereçada a Pat Harrison. Dentro havia uma pequena nota, escrita em letras minúsculas, expressando emoções profundas e assinadas: todo meu amor. Pat pensou que era de um fã obcecado e até mostrou a George e a seus amigos. Mas, mais tarde naquela noite, Eric ligou para confirmar que era dele, revelando seus verdadeiros sentimentos por ela. Bom, no começo, o relacionamento deles permaneceu platônico, com Eric comprando para ela um par de calças boca de sino durante um dos seus passeios, olha só. Depois, Eric a levou ao apartamento de um amigo para tocar uma música que ele havia escrito para ela. A canção era Laila, inspirada em seu amor não correspondido por Pat. Ela, por sua vez, descreveu a música como a peça musical mais poderosa e comovente que já tinha ouvido. Eric tocou-a com rapidez, observando de perto a sua reação. O peso emocional da música a sobrecarregou. E apesar dos seus medos de que todos soubessem que era sobre ela, ela não conseguiu mais resistir a ele. O caso dos dois tomou um rumo mais drástico uma noite. Era uma festa, quando George os encontrou no jardim. "O que está acontecendo aqui?" perguntou George. Eric, incapaz de esconder mais os seus sentimentos, disse na lata, na hora: "Preciso te contar, cara. Eu tô apaixonado por sua esposa." Horrorizada, Pat saiu com George. Mas isso não impediu Eric. Ele continuou a aparecer na casa deles sempre que George estava fora, implorando para que ela fugisse com ele. Em um ponto, Eric até ameaçou começar a usar substâncias se ela não deixasse George por ele. Fiel à sua palavra, Eric mergulhou-se em um torpor alimentado por drogas durante vários anos. Ele viajou para Miami para gravar Laila e tocou a música para Paula, a irmã de Pat, que imediatamente reconheceu que era sobre Pat. De coração partido, Paula arrumou suas coisas e, deu no pé. Saiu da casa de Eric, abandonando a teia complicada de relacionamentos. E ela fez certo, é ou não é? Pois bem, em 1973, George e Pat tinham planos de tirar férias juntos em Portugal. Mas no dia anterior à partida, George alegou não se sentir bem e disse a ela para cancelar a viagem. Em vez disso, Pat então decidiu ir para as Bahamas com uma amiga e 2 irmãos. Enquanto estava fora, George foi secretamente para a Espanha com Chrissy Wood, esposa de Ronnie Wood, para ver Salvador Dalí. Quando Pat confrontou George sobre a sua viagem, ele desconsiderou as suas preocupações, acusando a esposa de ser paranoica. Ronnie Wood não parecia se importar que a sua esposa tivesse saído com George, achando até engraçado que eles tivessem ido ver Dalí juntos. Apesar dessa situação, Ronnie e Pat permaneceram amigos para a vida toda. No entanto, a gota d'água para Pat veio quando ela descobriu o caso de George com Maureen, esposa de Ringo Starr. Maureen e Pat eram amigas próximas durante os anos dos Beatles, tornando essa traição ainda mais dolorosa para ela. Após um fim de semana na casa de sua mãe, Pat voltou para casa e encontrou fotos que confirmaram o caso. Maureen estava hospedada na casa deles e até usava um colar que George tinha dado a ela. Olha só que loucura! Uma noite, Pat encontrou George e Maureen trancados em um quarto juntos. Ela bateu na porta, mas George apenas riu. Quando ele finalmente saiu, afirmou que Maureen estava apenas cansada e deitada. Sentindo-se farta de toda essa situação, Pat tirou a bandeira OM de George e a substituiu por uma bandeira de caveira, o que lhe deu um breve senso de satisfação. Maureen continuou aparecendo na casa deles tarde da noite,
alegando estar lá para ouvir George tocar no estúdio. Uma manhã, quando Maureen ainda estava por perto, Pat perguntou sobre seus filhos e a confrontou sobre as suas ações. A resposta de Maureen foi fria e dura. Frustrada, Pat ligou para Ringo para informá-lo sobre o que estava acontecendo. Ringo, ao ouvir sobre o comportamento da sua esposa, ficou furioso. Durante esse período turbulento, Eric Clapton continuou a perseguir Pat. Ela se sentia não amada e traída por George, que desconsiderava qualquer acusação de infidelidade, chamando-a de paranoica, chamando-a de louca. George se tornou cada vez mais difícil de se comunicar, e Pat sentia que ele queria acabar com o casamento, mas não conseguia dizer isso de forma mais aberta. Na véspera de Ano Novo de 1974, eles estavam se preparando para ir a uma festa com um amigo de George, quando Pat percebeu que tinha esquecido algo dentro de casa. Quando voltou para o carro, George e seu amigo tinham partido sem ela. Determinada a ir, ela dirigiu sozinha através de uma neblina densa, passando a véspera de Ano Novo com estranhos na estrada. Quando finalmente chegou à festa, George disse casualmente: "Vamos nos divorciar este ano." Ringo tentou animá-la, oferecendo-lhe um trabalho como fotógrafa, enquanto ele interpretava Merlin o Mago em O Filho do Drácula, uma comédia musical de Harry Nilsson. No entanto, as coisas tomaram outro rumo sombrio em um jantar na casa de Ringo, quando George declarou abertamente na frente de todos os amigos que estava apaixonado pela esposa de Ringo. Ringo, devastado, repetia: "Nada é real." Apesar da humilhação, Pat não deixou George imediatamente. Ela tingiu o cabelo de vermelho, mas permaneceu no casamento. Logo depois, Pat chegou em casa um dia e encontrou George, Eric Clapton e Pete Townshend em uma conversa bem profunda. Eric a chamou de lado novamente, implorando que ela deixasse George por ele. Algumas semanas depois, Pat finalmente disse a George que estava saindo. Naquela noite, George se arrastou para a cama dela, pedindo que ela não fosse, mas era tarde demais para Pat. Pouco depois, ela se juntou a Eric na turnê, ficando do lado do palco e assistindo a multidão explodir quando ele tocava o riff de abertura de Laila. Tudo começou como um conto de fadas, mas logo a dura realidade da vida em turnê de costa a costa se tornou evidente. Pat se viu vivendo fora de malas, se mudando entre hotéis e aeroportos, indo dormir tarde para acordar e fazer tudo de novo. Eric lidava com isso bebendo e ela acabou se juntando a ele. Ou seja, os melhores amigos agiam de maneira bem parecida. Uma noite, ela entrou em um quarto de hotel e encontrou Eric e outro homem sozinhos com strippers. Quando ela ficou furiosa, Eric culpou o amigo. Essas descobertas decepcionantes acabaram se tornando uma ocorrência regular em sua vida. Mais tarde, quando ela voltou a Freeman Park para pegar os seus pertences com George, ele agiu doce e triste, fazendo-a se sentir totalmente culpada. Isso a deixou questionando se tinha tomado a decisão certa ao deixá-lo. Com o tempo, Pat começou a comparar Eric a George. Ambos cresceram na classe trabalhadora, mas George vinha de uma família amorosa e unida, enquanto a criação de Eric era muito mais complicada. Eric cresceu acreditando que a sua mãe era sua irmã, já que ela o teve aos 16 anos com um homem da Força Aérea canadense que era casado. A sua avó fingiu ser sua mãe por anos, até que finalmente lhe contaram a verdade, deixando-o confuso e inquieto. Isso exige um pouco de retrospectiva. A família de Pat adorava George e ele os tratava muito bem. Eric, no entanto, era mais rude e sua família nunca simpatizou com ele da mesma maneira. Socialmente, George brilhava em jantares, em reuniões, enquanto Eric era mais antissocial, a menos que estivesse bêbado, né? Eric frequentemente se levantava da mesa depois de comer para assistir TV ou tocar guitarra, deixando que todos os outros terminassem as suas refeições. George era organizado, enquanto que Eric deixava roupas e pertences espalhados pelo chão. No Natal, George até apareceu sem avisar, surpreso ao encontrar Pat comendo carne novamente depois de anos como vegetarianos estritos.
Em casa com Eric, festas e bebedeiras se tornaram a norma. Uma noite, enquanto ela demorava para se arrumar para uma festa, Eric tocava sua guitarra. Quando finalmente entrou na sala, ele tocou para ela a linha de abertura de Wonderful Tonight. Por um tempo, eles pareciam profundamente apaixonados e aproveitavam a vida. Mas logo a bebedeira de Eric saiu de controle, levando a crises de abstinência alcoólica. Quando Eric voltou a fazer turnês, decidiu proibir esposas e namoradas. Então Pat ficou em casa sozinha, o que se tornou a sua rotina habitual. Ela fez amizades com um par de modelos gêmeas para se manter ocupada. Uma manhã, depois que uma das modelos passou a noite, Pat acordou e encontrou Eric e a modelo fazendo compras juntos. Quando voltou para casa mais tarde, os encontrou sentados de maneira aconchegante no sofá. Chocada, perguntou o que estava acontecendo. Eric, totalmente bêbado, respondeu: "Você não vê que estamos tendo uma conversa realmente intensa e íntima aqui?" Quando ela perguntou por quê, ele disse: "Porque eu estou apaixonado por essa garota. Vá embora e nos deixe em paz. Apenas se mande." Atordoada e sem saber o que dizer, Pat se lembrou imediatamente da vez em que George a humilhou com a garota francesa após a festa de Ano Novo. Ela subiu as escadas em estado de choque. Sentou-se na cama e lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto percebia: "Eu larguei George por isso." Ela então, foi embora. Foi para a casa de sua irmã Jenny, que também havia deixado Mick Fleetwood e voltado para a Inglaterra com as suas filhas. Pat encontrou algum conforto em Jenny, pensando o seguinte: "Graças a Deus eu tenho Jenny." Alguns dias depois, ela ligou para Eric para dizer que iria embora por um tempo. Eric respondeu de maneira indiferente: "Bom, precisamos de uma pausa." Ele admitiu que a sua amiga ainda estava por lá. Com isso, Pat fez as malas e saiu por várias semanas, ficando na casa de uma amiga em Los Angeles. Determinada a não voltar para Eric, Pat começou a pensar no que fazer da vida. Até que em uma manhã, uma amiga disse que Eric tinha ligado no meio da noite, querendo se casar com ela imediatamente na terça-feira, antes da sua próxima turnê em Tucson. Relutantemente, ela concordou. Eles correram para se preparar para o casamento de última hora, com apenas 3 dias para planejar, e sua irmã e alguns amigos compareceram às pressas. Mais tarde, Pat descobriu que todo o casamento foi iniciado por uma aposta entre Eric e um amigo. O amigo apostou que conseguiria colocar a foto de Eric no jornal, e como parte do esquema, ligou para os jornais anunciando um casamento falso. Já estava em todos os jornais ingleses antes mesmo de Pat saber disso, enquanto ela ainda estava em Los Angeles, inclusive. Após o casamento, ela saiu em turnê com Eric e pareciam felizes, até que, menos de uma semana depois, Eric disse a ela para arrumar as malas e ir para casa. Logo ela soube que a modelo com quem Eric estava tendo um caso havia voltado e se hospedado no hotel onde estavam. Embora a equipe tenha se livrado da mulher, as coisas já haviam mudado drasticamente entre eles. A outra mulher aparecia várias vezes ao longo do casamento, servindo como um lembrete constante da traição de Eric. No entanto, apesar de tudo, Pat permaneceu no casamento. Eric e Pat planejaram uma grande recepção de casamento em sua casa, com muitos de seus amigos músicos presentes, incluindo todos os Beatles, exceto John Lennon, que mais tarde disse que teria ido se soubesse. Foi considerado o evento mais próximo de uma reunião dos Beatles. Depois disso, Eric suspendeu a proibição de esposas e namoradas acompanharem as turnês, mas Pat decidiu não ir com ele para Milão. Uma noite, após a turnê, Eric a convidou para jantar, o que ela pensou ser um gesto totalmente romântico da parte dele. No entanto, no restaurante, ele a surpreendeu ao revelar que havia conhecido outra mulher em Milão e acreditava estar apaixonado por ela também. Olha só. O nome dela era Lori Del Santo. A revelação devastou Pat, especialmente porque eles estavam passando por tratamentos de fertilização in vitro para conceber um filho. Tudo o que ela queria era uma família. Então fingiu que a situação não estava acontecendo, tentando continuar como a esposa devotada. No entanto, pouco antes do Natal, Eric lançou outra bomba. Lori estava grávida. Essa notícia esmagou Pat ainda mais.
Eric falava sobre como Lori era linda e como as suas fotos eram ótimas, aparentemente sem perceber que Pat também era uma fotógrafa em ascensão. Isso parecia ser o golpe final para o casamento deles. No entanto, ela ainda ficou com ele por mais tempo. Se acredita? Na época em que o bebê de Lori estava para nascer, Pat foi embora e ficou na casa de uma amiga no sul da França. Eric ligou para dizer que seu filho, Connor, havia nascido, mais uma vez esperando que ela ficasse feliz por ele, apesar da sua própria incapacidade de conceber. Cercada por amigas que estavam grávidas ou já tinham filhos, Pat sentiu que talvez nunca tivesse um filho. Ela tinha 42 anos, o seu casamento estava desmoronando e, pela primeira vez, ela se permitiu chorar incontrolavelmente durante a sua estadia. Bill Willman, que morava nas proximidades, apareceu na casa procurando refúgio. Os paparazzi haviam cercado a sua casa depois que a notícia de que ele estava em um relacionamento com uma jovem que conheceu quando ela tinha apenas 14 anos veio à tona. Bill ficou com eles por 10 dias, transformando seus problemas em risadas com as suas histórias e proporcionando alguma alegria muito necessária. Essa pausa ajudou Pat a se sentir mais forte, e ela voltou para casa determinada a se manter ocupada. Enquanto isso, Eric havia começado a beber de novo e sugeriu que Pat o ajudasse a criar Connor. Desesperada por um filho, ela inicialmente concordou e continuou com os tratamentos de fertilização in vitro, mas as suas tentativas nunca resultaram em uma gravidez. Na manhã do seu 43º aniversário, enquanto ainda moravam na mesma casa, mas dormindo em quartos separados, Eric invadiu seu quarto com raiva. Ele estava furioso. Ele a acusou de ser uma esposa terrível por se recusar a dormir com ele e jogou seus pertences pela janela. Apavorada, Pat fugiu, deixando tudo para trás. Ela ficou com amigos até poder se mudar para um pequeno apartamento. Precisando de dinheiro para recomeçar, ela contatou os assessores de Eric, que a ajudaram a conseguir um lugar para morar. Sentindo-se perdida e totalmente sem confiança, Pat lutou para encontrar um rumo na vida. Ela chorava por coisas mínimas, percebendo que não tinha carreira e nem renda. Desesperada por trabalho, procurou antigos amigos, mas ninguém tinha nada para oferecer. Para lidar com a dor, ela se dedicou a se manter ocupada. Tentou vários cursos e eventualmente voltou à sua paixão pela fotografia. Fez aulas, assistiu palestras e acabou se juntando à Sociedade de Fotografia Real, reconstruindo lentamente a sua carreira. Eventualmente, Pat iniciou um relacionamento com um velho amigo, Rod, que era diferente de George e Eric. Pela primeira vez, ela teve que viver de forma independente, aprendendo a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Não mais uma modelo ou esposa de músico. Ela se reinventou, contando com a família e os amigos para um apoio imediato. Apesar de tudo, Pat manteve a amizade com seus ex-maridos, até mesmo os perdoando. Eric ocasionalmente a levava para almoçar e uma vez pediu que ela conhecesse Connor. Quando Eric ligou mais tarde com a notícia devastadora da morte de Connor, ela temeu por seu bem-estar, preocupada que isso pudesse levá-lo de volta à bebida ou às substâncias. Eric também revelou que havia gerado uma filha com outra mulher durante o casamento. Refletindo sobre a sua vida, Pat admitiu que, se pudesse fazer as coisas de forma diferente, teria se imposto mais. Ela desejava ter reagido como Jenny Asher fez quando pegou Paul com outra mulher, saindo de casa imediatamente. Ela se arrependeu de não ter exigido que George mandasse embora as outras mulheres da sua casa. No entanto, ela também percebeu que não teria deixado George por Eric se soubesse como as coisas iriam terminar. Pat reconheceu como a sua autoestima diminuiu com cada infidelidade e cada explosão de raiva. Ela viu um padrão de abandono em sua vida, traçando-o até a infância, quando seus pais a deixaram para ser criada em um internato no Quênia. Mas, por meio do autoconhecimento e da reflexão, ela encontrou a paz. Pat finalmente aprendeu a se aceitar e se descreveu como mais feliz do que nunca. Depois de tanto sofrimento, essa mulher merecia ser feliz, é ou não é, gente?
Bom, apesar de todo o drama e desgosto, George e Eric permaneceram amigos, tocando músicas juntos até a morte de George em 2001. A sua amizade sobreviveu aos desafios do rock and roll, formando um vínculo que superou muitas das dificuldades que enfrentavam. A amizade entre os dois, entre Eric e George, se destaca não apenas porque eles compartilhavam uma conexão profunda, mas também porque resistiu a um incidente que poderia ter destruído a maioria das amizades nos anos 60. À medida que se aproximaram, Clapton e Harrison começaram a colaborar em músicas, frequentemente compondo e gravando juntos. Durante esse tempo, uma mulher capturou o coração dos dois, Pattie Boyd. Harrison se casou com ela em 1966, mas Eric Clapton rapidamente se apaixonou por ela. E a história é como eu já contei por aqui. Em novembro de 2002, exatamente um ano após Harrison falecer, Clapton homenageou seu amigo organizando o chamado Concert for George, no Royal Albert Hall de Londres. Foi uma homenagem sincera, uma demonstração final do vínculo duradouro entre eles. Olivia, viúva de Harrison, refletiu sobre isso, observando que a ideia para a homenagem veio de Eric Clapton. A história da amizade de Eric Clapton e Harrison é de profunda admiração, rivalidade e de respeito mútuo, entrelaçada com música, amor e lutas pessoais e também traições, né? Por que não? O seu relacionamento, enraizado na paixão compartilhada pela guitarra, começou durante o auge da Beatlemania nos anos 60 e acabou tendo vários capítulos ao longo de toda essa história. A morte de Harrison em 2001 marcou o fim de uma era, mas o seu legado como músico lendário e buscador espiritual perdura. Hoje, Eric Clapton continua a homenagear Harrison em suas apresentações, provando que o relacionamento deles transcendeu as provações pessoais e profissionais. A amizade entre eles serve como um poderoso lembrete das complexidades das conexões humanas, onde amor, respeito e música se entrelaçam para criar um vínculo capaz de resistir até mesmo aos desafios mais difíceis da vida. E Pat, hein? Como será que ela tá? Agora, com 80 anos, ela é uma fotógrafa e autora de destaque. Neste ano de 2024, ela leiloou cartas de amor escritas por Harrison e Clapton, proporcionando uma visão única do seu passado tumultuado. Pat continua compartilhando as suas experiências através de livros de memórias, através de exposições de fotografias, celebrando a sua jornada pessoal e artística. E isso tudo nos leva a uma pergunta: que outras histórias mais estariam escondidas nos bastidores da era mais icônica do rock, hein? Continue conosco aqui no canal, que sempre vamos trazer histórias incríveis para você. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem você quiser e também se inscrever no canal, caso ainda não seja. Beleza, turma? Valeu, meus amigos e amigas, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.